Hoje eu irei falar com vocês sobre um assunto assim que é muito pedido aqui no canal. A cada vez que eu lanço um vídeo aqui falando sobre posicionamentos, vocês comentam bastante falando que tem problemas com familiares, com parentes intrometidos. E eu percebo que é uma classe de pessoas que ama se meter na vida dos outros. É família e parente. Todas as pessoas que eu conheço nesse momento têm problema com familiar e com parente. Tem casos assim da pessoa ter que se afastar porque o negócio excede o limite do que é permitido. Infelizmente, tem pessoas que pensam que porque elas são próximas de você, porque elas têm o seu sangue, que elas podem se meter na sua vida a ponto de querer controlar ela. Isso é um pensamento de uma pessoa doente, que não sabe o que é limite, ou às vezes até sabe, mas tem dificuldade em respeitar ali os limites. Então tem gente que é intrometida, tem gente que é abusiva, e eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre isso aqui. A questão do narcisismo, eu confesso para vocês que eu não sabia o que era, mas faz alguns anos que eu estava dentro de relações tóxicas com pessoas assim que tinham influência sobre a minha vida e eu estava me sentindo tão incomodada, tão sufocada com aquelas relações. Eu estava ficando cada dia mais para baixo, perdendo a minha identidade. A minha saúde mental estava assim definhando por conta dessas relações. Quando eu comecei a estudar um pouquinho sobre isso, eu nem sei como foi que eu descobri essa questão do narcisismo, mas eu comecei a pesquisar sobre como lidar com pessoas difíceis. Quando eu comecei a estudar ali, eu percebi que eu estava cercada de narcisistas e pessoas que iriam assim destruir a minha vida. A gente vai observando os comportamentos e vai percebendo que tem algo de errado ali. Às vezes tu nem sabe o que é, principalmente quando se trata de alguém próximo a você. Aí entra aquela questão sentimental. Aí você pensa assim, não, mas é um tio, é uma tia, é um pai, é uma mãe, é um irmão, é alguém que é muito íntimo seu e você percebe que aquela pessoa ali não é uma bênção em sua vida. Ela tem comportamentos para te prejudicar, para te destruir. Então você começa a entender que existe algo ali por trás, algo de errado que não está batendo e você começa a ficar incomodado com aquilo. Eu quero te fazer uma pergunta aqui, você vai responder aí para você mesmo. Você se sente culpado de tudo que acontece dentro da sua família? Mesmo quando aquilo não é sua culpa, você entende que a culpa é sua. Você já teve a sensação de que alguém tenta sempre te manipular emocionalmente, te diminuir? Te controlar, te humilhar? Então, seja essa pessoa um parente próximo seu, um familiar, um amigo, seja lá quem for, essa pessoa está tendo um comportamento tóxico em relação a você. E isso é algo que você não pode ficar tolerando, porque isso a longo prazo vai destruir o teu emocional e, consequentemente, a tua vida, porque quando a gente não está bem emocionalmente, isso começa a impactar também em outras áreas de nossas vidas. Então, a primeira coisa que você faz para resolver essa situação aqui é identificar se existe abuso, se você está inserido dentro de uma relação abusiva. E geralmente essas pessoas aqui, elas te culpam por tudo. Tudo que acontece em sua vida ou na vida do outro, a culpa é sua. Tem coisas que não estão sob o seu controle. Tem algumas situações que a gente pode controlar e outras não. Vou dar um exemplo aqui claro. Digamos que está um dia chuvoso aqui. Aí você vai pegar o guarda-chuva, vai sair de casa, mas assim a chuva está tranquila, a chuva está leve, só que no meio do caminho a chuva aumentou. E aí o teu guarda-chuva que tu pegou para sair deixa de ser insuficiente para te proteger da chuva porque a chuva aumentou de intensidade. E aí tu chega no lugar, no destino todo molhado. Uma pessoa normal, ao se deparar com aquela situação, vai entender que você se molhou porque não tinha como você controlar o volume da chuva. Então ela vai entender, vai falar, ok, não tem problema. Tu chegou assim molhado, mas eu entendo que, digamos que seja um trabalho, por exemplo. Aí o teu patrão vai entender, porque tu chegou molhado por conta do volume da chuva. Mas uma pessoa que é narcisista, ela vai dizer que a culpa foi sua. Mesmo sendo que você não tem como controlar o volume da chuva. Entendeu? Então aqui é só um exemplo assim bem básico para tu entender.
Agora aplica isso dentro de outras situações assim mais sérias. Uma pessoa narcisista, ela sempre te culpa por tudo. E aquilo vai começar a te fazer mal. E isso vai começar a destruir o teu emocional aos poucos, porque tudo a culpa é sua. Tudo é você. Você tem que ter o controle de tudo. Se alguém chega ali e faz algo contra você, a culpa foi sua. A culpa não é da pessoa que te fez o mal, a culpa é sua. Se tu sai na rua e for assaltado, a culpa não é do bandido lá que te assaltou, a culpa é sua. O narcisista, ele tem comportamentos e falas sempre para te destruir, sempre para te colocar para baixo. E ele vai fazendo aquilo, usando frases, tendo comportamentos que a longo prazo tu vai adoecer. Então eu estava conversando com uma pessoa um dia desses, é uma amiga minha, ela me falando, né, acerca de pessoas que ela está vinculada, são pessoas próximas dela. Eu disse assim para ela: se afasta o mais rápido possível, porque se tu não sair daí, tu vai adoecer. Porque quando ela começou a relatar os comportamentos de controle, eu já entendi que ela estava falando sobre pessoas narcisistas. O narcisista, ele despreza os teus sentimentos, você é irrelevante para ele. E o pior é que às vezes são pessoas que você cultiva um sentimento por ela, você tem um carinho, uma consideração, e ela até finge que tem, mas ela não tem. Aquilo é abuso emocional. São pessoas que exigem obediência de você, você tem que obedecer a elas. Elas têm essa necessidade de controlar. É uma doença. Entendeu? São pessoas doentes emocionalmente. E se você não obedecer, se você não fazer o que elas querem que tu faça, elas vão encontrar uma forma de te prejudicar. E como que você observa isso? Geralmente quem é narcisista, quem é manipulador, essas pessoas têm esse tipo de comportamento, não é só com você, é com outras pessoas também. Então se tu perceber que tem alguém que está em teu círculo, que a cada vez que uma pessoa tenta se afastar dela, ela tenta prejudicar, tu já sabe que aquela pessoa fará isso com você também. Porque se você não obedece, se você não concorda com ele, você é ruim. Enquanto você está ali dentro do círculo dela, obedecendo a ela, ela aceita. Porque ela tem essa necessidade de controlar. Mas quando ela percebe que tu começa a se afastar, porque está percebendo ali que se trata de uma relação tóxica, ela vai tentar te prejudicar. Então tenha cuidado com isso. Eu só comecei a entender isso aqui quando eu passei por uma fase que eu tive uma liderança narcisista que queria controlar tudo em minha vida. Eu estou falando de liderança de igreja mesmo. E aí eu percebi que a pessoa queria controlar tudo. Minha vida sentimental, a minha vida profissional, eu tinha que trabalhar na empresa que a pessoa queria. Eu não podia escolher. Eu não podia mais sair com as minhas amigas, porque a pessoa queria me controlar, queria escolher meu círculo, queria destruir as minhas amizades. E eu já uma mulher adulta, com 20 e poucos anos, sendo controlada por uma liderança de igreja que, na verdade, não fazia o seu papel na questão espiritual, mas queria se meter em tudo da minha vida, queria estar assim o tempo todo me cercando. Aquilo começou a me sufocar. Eu comecei a me sentir mal com aquilo. E ali já era o próprio Espírito Santo me mostrando que tinha algo de errado ali, porque por mim eu nunca entenderia. Eu só comecei a perceber mesmo quando eu comecei a me afastar por uma situação que foi criada e eu comecei a orar. E Deus começou a me trazer um incômodo acerca daquilo. E quando houve esse afastamento, eu percebi os comportamentos da pessoa para tentar me prejudicar de alguma forma, porque já fazia isso com outras pessoas também que tentavam se afastar dela. Então, o narcisista, ele já tem comportamentos ali tóxicos com várias pessoas. Só que tu fica cego, tu não percebe, é como se fosse até um encantamento. Porque você fica dentro daquela relação abusiva, dentro da bolha, e quando você se dá conta, já está tão envolvido que você já perdeu assim o controle. Então, quando isso acontece com alguém da tua família, você acaba tolerando o abuso por conta do sentimental. Aí vem aquele pensamento assim: mas é meu parente, é uma pessoa do meu sangue. Eu não posso entrar em conflito com a pessoa aqui da minha família, da minha parentela. Então você fica assim, se sentindo meio perdido. O que é que eu faço agora? Porque eu tenho que seguir a paz com todos, mas essa pessoa aqui
não está colaborando, ela não está fazendo a parte dela, mas eu estou passando por uma situação que eu estou vinculada com um parente abusivo, um familiar abusivo, e a pessoa se aproveita dessa situação, de ser próxima a você e de saber que você tenha carinho e a consideração por ela, de modo que vai aceitar tudo que ela impõe sobre você em nome do amor, porque usa muito essa frase, não, porque eu te amo, eu gosto de você, porque eu faço isso para te proteger. Não é para te proteger. Essa pessoa está te manipulando. E aí, quando você começa a confrontar, a pessoa responde assim: você é ingrata, eu já fiz tanta coisa por você, você tem a mente fraca, você é muito sensível. Então, na verdade, a relação narcisista não é fundamentada no amor, ela é fundamentada no medo. Então, se você percebe que você está com medo de se afastar de alguém, ou você está dentro de um vínculo ali que tu está preso à pessoa pelo medo. Pronto, isso já diz muita coisa, já temos aqui uma resposta. Se eu estou vinculada a alguém por conta do medo que eu tenho de sair de perto daquela pessoa, de como ela vai reagir, você já sabe que você está dentro de uma relação abusiva. Isso daqui já é suficiente para você saber disso. Esse tipo de relação, ela causa um impacto negativo em sua vida. Baixa autoestima, medo constante, dificuldade em se posicionar, confusão mental, porque você começa a pensar que você é um problema. Tu vai pensar o tempo todo que tu é o problema. Em qualquer lugar que tu chegar, tu sempre vai pensar que tu é um problema, que tu é um fardo na vida das pessoas, que qualquer lugar que tu chegar, tu vai fazer mal para alguém. Você fica com esse tipo de pensamento aqui. Isso são consequências de você estar inserido dentro de uma relação abusiva. Lá em Provérbios 4:23 diz assim: sobre tudo quanto se deve guardar, guarda o teu coração. Então, se você está dentro de um lugar assim, o seu coração pode acabar se tornando um coração voltado para o mal. Por quê? Você está inserido dentro de um contexto negativo, um contexto de aprisionamento. Infelizmente, nós somos influenciados pelo meio. Quando você convive com pessoas assim negativas, você tende a ficar também. Quando você convive com pessoas positivas, você tende a ficar uma pessoa também positiva. Então, aquilo pode fazer com que você repita os mesmos padrões mais à frente com outras pessoas. Isso, em algum momento, vai começar a te influenciar e impactar em seus comportamentos. Se você der uma pesquisada aí, você vai ver que os próprios psiquiatras falam que a melhor coisa que você faz é sair de perto de uma pessoa narcisista, porque ela vai continuar fazendo isso com você o tempo todo. O narcisista, ele sempre precisa ter uma vítima, a não ser que a pessoa decida mudar, que eu sinceramente creio que só Deus pode fazer isso, e se a pessoa quiser autorizar que ele faça. Então eu quero que você entenda e introduza isso em sua mente, que não é porque a pessoa é da tua família, não é porque ela é teu parente, que ela tem o direito de se meter em sua vida e de controlar a sua vida. Ok? A sua vida é a sua vida, a vida da pessoa é a vida da outra pessoa. Como que eu faço para me proteger disso? Estabeleça limites claros para essas pessoas. Comece a se impor. Ai, mas é tão difícil falar, é tão difícil expor a minha opinião acerca disso aqui, porque a gente sente aquele peso mesmo em estar perto de uma pessoa dessa. Mas assim, com medo mesmo, tu vai fazer. Com medo. Olha, até aqui, tá, fulano? Olha, eu não estou gostando, você está se excedendo um pouquinho nisso aqui. Eu não autorizo que você tente controlar a minha vida. Ah, mas se eu falar vai gerar conflitos. Se tu não falar, vai gerar conflitos também. Inclusive, eu falei isso aqui na live para vocês. Se tu não falar, isso também vai te gerar conflitos. Então, fala. Estabelecer limites não é ficar discutindo, debatendo, brigando. É você falar. Se posiciona, verbaliza e tenha comportamentos assim de afastamento, de se resguardar, mas às vezes é dentro da sua casa, né? Pode ser um pai, uma mãe. Então tem casos que tu vai ter que sair de perto mesmo, porque senão tu vai adoecer. E isso vai ser tão ruim porque vai impactar quando você for entrar em um relacionamento amoroso, quando você for ter filhos. Então tem casos que tu vai ter que sair de perto mesmo da pessoa. Busque apoio, busque ajuda. Agora vá buscar ajuda em lugares certos. Não vá falar com pessoas que são movidas pela emoção. Sabe por quê?
Quando tu vai conversar acerca de uma relação narcisista com alguém, principalmente quando se trata de relação com pai e mãe, sabe o que vão te falar? Não, é porque essa pessoa te ama, é amor. Tem gente que acha que narcisismo, abuso é amor. Então, quando tu vai conversar com pessoas assim, que elas respondem isso, você fica frustrado, porque você pensa assim, nossa, se isso aqui é amor, então eu não estou sabendo receber amor. E você começa a pensar que quem está errado é você e que o narcisista está certo. Então busca apoio nos lugares certos. É claro que a primeira pessoa que nós temos que recorrer e buscar ajuda é Deus, né? Mas tem casos que tu vai ter que tomar atitudes. Ver o que vai fazer, se vai sair do local, que é uma doença. E quem é que vai ajudar se a pessoa não quiser ajuda? Fica difícil, né? Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor importa que ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.